Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Ribeirão Web News. Estamos ao vivo, transmitindo do nosso estúdio avançado. Você pode acompanhar esse podcast ao vivo pelo YouTube, Twitch, Spotify e também no site do Ribeirão Web News. Também pode mandar seu recado pelo chat, que iremos atender. Mande seu recado, mande seu alô, manda sua bronca. Nós estamos aqui, o pessoal da retaguarda passa para nós e nós leremos aqui com o maior prazer. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito para receber as primeiras notícias. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é advogado, empresário do setor agro, com uma presença forte na comunidade de Ribeirão Preto, nascido e criado aqui na nossa região. Ele é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e da Associação Rural de Ribeirão Preto, integrante também da Associação Rural Vale do Rio Pardo, a ASSOVALE. Ele é uma importante liderança do setor agro brasileiro. Ele é produtor de soja e de cana-de-açúcar. Hoje, no podcast do Ribeirão News, temos o prazer de receber o Dr. Paulo Junqueira. Boa noite. Boa noite, Tadeu. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo. Estou aqui à disposição para a gente poder se atualizar aí em relação a uma semana corrida, pré-agri-show, pré-evento AgroTalk, e nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas que houverem, principalmente daqueles que estão ao vivo e quiserem também nos questionar. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi difícil arrumar agenda com ele, mas conseguimos pegar o Dr. Paulo a laço. Dr. Paulo, antes de começarmos nosso bate-papo, gostaria de fazer uma pergunta meio esquisita. É mais fácil ser advogado ou produtor rural? A pergunta é muito interessante, porque hoje o produtor rural, ele depende e muito de segurança jurídica. E a gente está passando, infelizmente, voltamos a passar, né, principalmente em relação a esse governo atual, muita insegurança jurídica. Eu posso falar, por exemplo, em relação às invasões. Então, o advogado depende, sem dúvida alguma, da legislação. E a legislação, por óbvio, se ela fosse aplicada, seria de extrema valia, não só para o produtor rural, como também para o advogado. Agora, recentemente, nós tivemos uma invasão em Campinas. O nosso governador vem fazendo um trabalho excepcional. Foi escolhido a dedo pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que também escolheu a dedo o atual governador e o secretário de Segurança. Então, nesta semana anterior a esta entrevista, nós estamos no chamado Abril Vermelho, mas o Estado de São Paulo vem sim dando segurança jurídica para o produtor rural. Então, o governador já disse que aqui não, tolerância zero com o invasor, e se a legislação for aplicada, seria de extrema valia, porque hoje a legislação, ela determina que aquele imóvel que for eventualmente invadido, ele tem que sair da lista de reforma agrária. Tanto quanto aquele invasor que igualmente for identificado, como foram agora em Campinas, fizeram uma invasão inclusive na Embrapa, ele também tem que ser excluído da lista. Então, está muito interligado a advocacia com o produtor rural. A gente precisa, sem dúvida alguma, e acredito na justiça, mas nós precisamos que a segurança jurídica ela se imponha no campo. O advogado depende muito disso. É complicado isso na invasão rural, né? Meu pai era trabalhador rural quando criança, né? E ele ficava absurdo ver como que tem gente que invade. Eles nunca invadiram uma terra, ele era do sistema de meieiro. Eu não sei como é que funciona isso, que eu não sou dessa época, né? Então, eles eram trabalhadores rurais, trabalhavam, gostavam de trabalhar lá, mas ninguém falava em invadir terra e nem pegar milho do vizinho, né? Agora está um negócio esquisito isso, né? Muito, muito interessante, Tadeu. Você fez uma colocação em relação às plantações de milho, né, que constantemente a gente está tendo os furtos, né? Não vem ocorrendo aqui em Ribeirão porque está havendo uma interligação muito grande das forças de segurança por conta desta gestão do atual secretário de Segurança. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, a GCM, que aqui na nossa cidade, a Guarda Civil Metropolitana, também hoje nós temos as patrulhas rurais. Recentemente nós tivemos, inclusive, uma emenda que veio não só fortalecer, como também a compra de equipamentos, uma emenda do deputado estadual Lucas Bove, de R$1 milhão para aquisição de 4 viaturas, além dessas 4 viaturas, outros equipamentos, por exemplo, drone. Então, também a nossa GCM, Guarda Civil Metropolitana, aliado à Polícia Civil,
que vem atuando de uma maneira, inclusive, contundente para que evitar os furtos, né, que estão acontecendo na zona rural, igualmente em conjunto com a Polícia Militar. Então, as forças de segurança hoje, em função desta gestão do secretário de Segurança, está dando uma certa tranquilidade ao produtor rural. O senhor acha que agora está melhor do que no passado? Não, eu acredito que essa gestão do governador atual vem, sim, melhorando e dando um pouco mais. São várias medidas que precisam ser tomadas, elas, por óbvio, que estão sendo tomadas a par e passo, a identificação, a muralha, uma muralha com câmeras, com drone, para que haja, sem dúvida, a localização desses marginais, o reconhecimento facial, igualmente a localização, também um outro projeto de lei que foi agora aprovado pelo governador Tarcísio, foi sancionado, foi aprovado na Assembleia, e sancionado, que é o Rotas Rurais, ou seja, a localização, o endereço de cada uma das propriedades rurais do nosso estado. Isso é de suma importância, porque todo mundo sabe que o morador urbano ele tem a rua e o número. O produtor rural ele precisa dessa geolocalização para que ele tenha também, não só em relação ao 190, a Polícia Militar, mas o incêndio, o 193, a saúde, quando a gente vai eventualmente precisar de uma ambulância. Então, todos os números precisam estar interligados, 190, 193, 156, e isso vem, sim, melhorando nessa atual gestão do governador Tarcísio. Ok. Vou mudar um pouquinho de assunto. Dia 28 agora vai acontecer a abertura da AgriShow, no período da manhã. À noite acontecerá um evento muito importante aqui em Ribeirão Preto, que é a Agrotalco Meeting, que o senhor também está fazendo parte dessa organização. Como esse evento, qual a importância desse evento para o agro? O que é esse evento? Nossa, um evento de suma importância. O ano passado, coincidentemente na AgriShow, eu conheci a jornalista Ariane Garcia. Ela é proprietária da marca AGCIS e deste evento, a responsabilidade de organização basicamente é dela. Eu sou um colaborador, digamos assim, que vem desde o primeiro evento, junto com ela a gente vem fazendo os agrotalcos. Esse é o terceiro, como eu havia dito. O primeiro ocorreu, os dois primeiros ocorreram na capital, em São Paulo. O primeiro no Jockey Club, o segundo na Santa Amaro, na Hípica Santo Amaro, e o melhor local, sem dúvida alguma, do interior, quiçá do país, que eu sou ribeirão pretano, né, seria, sem dúvida alguma, a gente realizar esse terceiro evento na AgriShow. No dia 28, abertura oficial da AgriShow, né, e no dia 29 é que a feira abre para o público. Então a gente não achou data melhor, que seria exatamente no dia 28, no domingo, às 20 horas, no Mont Blanc. Lamento informar, por um lado, né, que o evento está lotado, não há vaga, inclusive há uma lista de espera para as pessoas, eventualmente, se alguém desistir, mas eu lamento, vocês, se quiserem tentar alguma coisa, isso é com a Ariane, né, porque junto ao Paulo aqui não há a menor possibilidade de conseguir uma vaga para quem quer que seja. A imprensa está convidada, vocês, sem dúvida alguma, gostaria muito da presença de vocês. Estaremos lá. Vai ser um evento grandioso e vai ser muito difícil a gente fazer, digamos, um melhor. Eu espero que vai ser o melhor dos três. Nós teremos a presença e homenageado do ex-presidente Michel Temer, de dois ex-presidentes da AgriShow, que para mim são os dois grandes responsáveis para que essa feira já alcançasse a sua 30ª edição, que é o senhor Francisco Maturro e o senhor Maurílio Biagi, dentre tantas outras personalidades. O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado federal Pedro Lupion, a deputada federal Bia Kiss, representando aí as mulheres, dentre tantos outros, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e também relator do Código Florestal, um nacionalista que prestou um serviço ímpar para a agricultura do nosso país. Aldo Rebelo foi o relator do Código Florestal, que trouxe um pouco mais de segurança jurídica, diga-se de passagem, a legislação mais restritiva do mundo. Eu gostaria muito que todas essas ONGs e todos esses organismos internacionais utilizassem o nosso Código Florestal e o aplicassem nos seus países, seja na Holanda, seja nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Macron, segue uma dica aí para você. Pegue o nosso Código Florestal e use-o na França. Uma boa dica aí para o presidente da França.
Falando na França, o pessoal da agricultura lá está meio bravo com ele lá, né? Por que está acontecendo essa encrenca lá, o senhor sabe? Eu sei e tenho a minha opinião, né? Sem dúvida alguma. Sim, vamos trocar a opinião aqui. Essa encrenca ocorre porque eles querem subsídios. Ninguém produz melhor e mais barato do que o agricultor brasileiro. Nós somos heróis. Basta qualquer um aqui sair do nosso país e comparar. Hoje a carne nossa, a pecuária nossa, é a mais barata do mundo. Do mundo. Até gostaria, inclusive, que as promessas fossem cumpridas, né? E a picanha estivesse aí na mesa de todo brasileiro. Porque hoje a carne mais barata do mundo, por N fatores, é a nossa carne, dentre tantos outros produtos. Nós somos o maior exportador de produtos agropecuários do mundo, seja em soja, em carne de frango, em carne bovina, em milho, enfim, até em celulose, tá? São mais de uma dezena de produtos aí que o Brasil desbanca o mundo em produção. Barata, e tanto em quantidade quanto em qualidade. E vai ser discutido isso no AgroTalk também, né? A geopolítica, o tema do AgroTalk é a geopolítica, o agronegócio e o cenário macroeconômico do Brasil. Como que chegaram nesse tema? É muito interessante falar de geopolítica, né? A gente poderia falar, por exemplo, até da família Junqueira, geopolítica. Nós somos portugueses, viemos lá do velho mundo, tanto quanto os Biages, por exemplo, né? Vieram lá da Itália, mas tudo do continente europeu. Agora a geopolítica atinge o agro de maneira também incisiva, contundente. As guerras, estamos falando de uma guerra na Ucrânia, são um dos maiores produtores de amendoim, a Rússia com o petróleo, com os insumos, por exemplo o adubo, e Israel agora, coincidentemente, até foi um ato falho meu aí, nós teremos o cônsul de Israel também presente, né? E vai falar de geopolítica, quer dizer, em cada um dos assuntos a gente procurou escolher as melhores pessoas para poder tratar desse assunto aqui, geopolítica ligada ao agro. Então as guerras, elas influenciam e atingem o nosso mercado de maneira contundente. E quais são as entidades que estão apoiando essa edição do AgroTalk Meeting? Perfeito. Eu presido aqui em Ribeirão, são 3 entidades, né? Que eu estou presidente, né? Não sei por quanto tempo, por N problemas aí que a gente está tendo, principalmente em relação ao Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Meu mandato vence agora em julho, né? Então, o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, a Associação Rural de Ribeirão Preto, a Asovale, que é ligada à Urplana, além, sem dúvida alguma, do Instituto de Terras, mais um trabalho brilhante. O atual secretário, Guilherme Piai, que esteve na presidência do ITESP, o trabalho que ele está fazendo na região noroeste, Paranapanema, Presidente Prudente, Araçatuba, com a titulação, quase que meio século de regularização. Isso agora vai ser também anunciado, acredito que a gente vou fazer um parênteses rápido aqui, no dia 29 o governo do estado vai estar na AgriShow com as entregas estaduais, tanto o governador quanto o secretário da Agricultura. Brilhante o secretário da Agricultura também escolhido pelo governador. Então, além do ITESP, que é ligado à Secretaria da Agricultura, a própria Secretaria da Agricultura também vem nos apoiando institucionalmente. E falando sobre representatividade, né? O senhor é um grande representante do setor, né? Queira sim, queira não querendo jogar confete, o senhor é um grande representante, né? O senhor como representante, o que o senhor pode falar desse momento que estamos vivendo? Meu caro Tadeu, né? Até eu vou um ditado aí, ame-o ou deixe. Isso acontece não só com o nosso país, mas também acontece com o Paulinho Junqueira aqui. Eu procuro, sem dúvida alguma, começar e terminar aqui. Então precisa ter começo, meio e fim. Quando eu entrei no Sindicato Rural de Ribeirão Preto, eu peguei numa situação que não era aquela que eu gostaria, veio me dando um pouco de trabalho, e os sindicatos, são 237 sindicatos no nosso estado, eles são ligados à FAESP, à federação. Ali é uma coisa complicada, inclusive dizer que nós temos ali uma casta, né? Uma família que preside a federação, Fábio Meirelles, há 48 anos. Por si só,
eu acho que com 96 anos, indo para 97, deveria, sem dúvida alguma, fazer uma transição de uma forma mais transparente, uma forma mais... O que é que foi feito? Foi passado a federação como se fosse uma capitania hereditária para o filho, né? Então, quer dizer, 48 anos com o pai na presidência, agora falando exclusivamente de representatividade. E aí são 27 federações ligadas à CNA. O presidente da CNA fez um excelente trabalho até 2022, está lá também há 15 anos. Eu acho, inclusive, que estas, essas eleições continuadas, elas deveriam acabar. No máximo um mandato, reeleições, talvez no máximo um mandato. Acho que todas as entidades, essa oxigenação, essa mudança é muito necessária. No sindicato rural, conforme eu havia dito, nós temos eleições agora em julho. Eu gostaria muito, e pretendo não continuar, que viesse uma pessoa mais jovem, então, para dar continuidade nesse trabalho que eu iniciei e pretendo terminar de uma maneira honrosa agora em julho de 24. Quem é que faz parte do Sindicato Rural? Quem pode fazer parte do Sindicato Rural? Eu dei uma modificada, eu fiz a nossa base territorial. São 7 municípios. Então a gente tem Ribeirão Preto, Serrana, Serra Azul, Cravinhos, Motuca, né? Perto de Araraquara, né? Motuca, aqui com o município de Rincão? Onde tem uma colônia, não tem uma colônia já. Guatapará, Dumont, são os 7 municípios, né? Então, para ser hoje associado do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, ele precisa ser pequeno, médio ou grande produtor. A única exigência é que eles tenham a base territorial nesses 7 municípios. Mas da associação rural, não. A associação rural, qualquer pessoa pode entrar como contribuinte. A gente tem lá um trabalho muito interessante que vale a pena ser conhecido. Por favor, entrem na página do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e tenham um conhecimento do trabalho que a gente faz. Ok. Então, se quiser participar, entra no site que tem todas as informações necessárias. Paulo, por favor, quem são os homenageados dessa edição do AgroTalco Meeting? Você já falou mais ou menos uns aí, que vão ser. Perfeito, né? Serão 3 homenageados, o senhor Maurílio Biagi, que é um ícone aqui da nossa região e também foi presidente da AgriShow, o senhor Francisco Matu, um dos idealizadores, e que a AgriShow começou, sem dúvida alguma, com uma ideia dele. O meu pai, que é um produtor que nasceu em Ribeirão Preto, foi para o Sul há 60 anos, em 1964, depois foi para o Nordeste há 20 anos, no Piauí, e a gente tem esses empreendimentos. É uma homenagem merecida para o meu pai, que teve 7 filhos, e graças a Deus soube encaminhar todos eles, além, sem dúvida alguma, dos políticos presentes, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o Pedro Lupion, o ex-presidente Michel Temer, e nós devemos ter a presença do governador Tarcísio, e podemos ter muita surpresa. E a gente, sem dúvida alguma, todas essas surpresas que aparecerem também serão igualmente homenageadas. O seu pai era produtor rural também? Meu pai também é produtor rural e advogado. Ele é de 36, com 87 anos, e com 70 ele foi para o Piauí começar um empreendimento lá, que está o meu irmão caçula, que é o Tiago. No Paraná eu tenho o 5º irmão, que é o Lourenço, tocando essa estrutura nossa. E vamos falar um pouquinho de política só. Aqui em Ribeirão Preto, alguns colegas falando que o presidente do Sindicato Rural poderá ser candidato a alguma coisa. Isso é verdade? Como é que é? Conta para nós em primeira mão. Vou deixar todo mundo muito tranquilo, tá? E quero aproveitar aqui a oportunidade, quer dizer, vou deixar tranquilo aqueles que eventualmente odeiam o Paulo. Aqueles que amam, eu lamento informar a vocês que por uma decisão familiar, eu havia inclusive autorizado que meu nome fosse colocado aí para que fosse disputado ou a prefeitura, ou a vice-prefeitura e até a vereança em Ribeirão, mas eu não tive coragem ainda de me filiar. Então, com 60 anos, eu nunca me filiei a nenhum partido. Eu espero e gostaria muito que houvesse aí uma união do progressista com o PL e eles indicassem o candidato a prefeito e o vice, e que isso fosse melhor para Ribeirão, com a união
depois dos outros partidos aí, do Republicano, do próprio União Brasil, enfim. Eu gostaria muito que fosse construída uma frente com vários partidos, né? PSDB, eventualmente, e fosse um candidato único para que Ribeirão, a cidade que eu amo, que eu nasci, pudesse ocupar ainda mais o lugar que ela merece a nível nacional. Tá vendo? Já temos a notícia já. Conta uma coisa, aqui em Ribeirão Preto a cana predomina, né? Chega quase a ser uma monocultura. Isso não é perigoso para a agricultura? Tadeu, essa não é uma visão correta, tá? Eu vou te explicar. Como leigo, né? Não, maravilha, Tadeu. E sua pergunta me dá a oportunidade, sem dúvida alguma, de poder explicar. Não há monocultura, de maneira alguma, de forma alguma. A gente estaria num belt. Nos Estados Unidos tem lá o Corn Belt, etc., né? E por óbvio que o Estado de São Paulo produz metade da produção nacional. Então isso traz esse entendimento. Ribeirão Preto, por óbvio, que grande parte da cultura é cana-de-açúcar, produzida de maneira sustentável, sem absolutamente a utilização de fogo. E uma coisa muito importante, que talvez pouca gente saiba, Ribeirão Preto, a nossa região, é um dos maiores produtores de amendoim do nosso estado. Por quê? Porque quando há a rotação de cultura, a cana-de-açúcar ela é longeva, ou seja, ela dá uma quantidade de 5 ou 6 cortes. Então, se você, para fazer um número redondo, 5 cortes. Então, 20% da área, ela tem que ser reformada. Então, nesta reforma de cultura, a gente vai plantar uma leguminosa. A cana-de-açúcar é uma gramínea, folha estreita. É fácil da gente entender isso. Então, a gente vai rotacionar com uma folha larga. O que é plantado? A soja, o amendoim. Então, esta imagem de monocultura, ela não é verdade, mesmo porque também o nosso estado, ele utiliza da cana-de-açúcar como bucha. Para quê? Para confinamento. Então, além disso, confinamento, a soja, o amendoim e todas as outras culturas. Por óbvio que não, o estado de São Paulo, territorialmente, não é um dos menores estados que nós temos no nosso país. Então, esse conceito de monocultura, absolutamente, ele cai por terra. Apenas, nós somos o maior produtor de açúcar, maior produtor de cana-de-açúcar, né? E os produtos são o açúcar e o etanol. Isso sim é verdadeiro, mas absolutamente monocultura. O Maurílio Biagi falou para nós dias atrás que a única coisa que não perde da cana é o berro. Como cana não tem berro, você ocupa tudo dela, né? Poderia falar sobre esse bagaço que você falou, o que faz dele? Porque muita gente não sabe, isso é só açúcar e o álcool. Perfeito, Matheus. A gente gostaria muito, né, que a comunicação do agro ela fosse feita de uma maneira melhor. E o senhor Maurílio está de parabéns, só não perde o berro, né? No caso da pecuária, o berro seria o berrante, né? Que é feito o berrante. Agora, a cana-de-açúcar, o bagaço, por exemplo, hoje ele é utilizado para queima. O bagaço é queimado e transformado em energia. A grande maioria das usinas que tem cogeração, ela utiliza o bagaço e ainda sobra energia. Joga essa energia na rede. Então, açúcar, etanol... Pois não, Tadeu? A própria usina produz a energia elétrica dela? Exatamente, Tadeu. Exatamente. Para que todos tenham essa noção. Além da produção da energia com a queima do bagaço nas caldeiras, é gerada uma energia excedente. Então essa energia excedente é colocada na rede. Então açúcar, etanol, são vários tipos de açúcar, né? O açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar branco, os álcoois, que são os etanols, né? Etanóis, seria o etanol anido, o etanol hidratado, o álcool etílico para outros fins. Por exemplo, produto farmacêutico, além dos subprodutos, vinhaça, torta de filtro, tudo isso para adubar todas as culturas. Então a cana-de-açúcar, o seu Maurílio é isso mesmo, está de parabéns, não se perde absolutamente nada. Tudo produzido com sustentabilidade, sem absolutamente nada de emprego de fogo, por exemplo. Todo mundo deve ter percebido que em Limalha, aqui na nossa região, praticamente não existe mais. A não ser quando o incêndio é acidental ou criminoso. Criminoso, né? Infelizmente ainda tem muita coisa esquisita nisso aí, né? Incêndio criminoso. Que maldade. Ribeirão Preto no passado já foi a capital do café.
Hoje é considerada a capital do agronegócio. Como você vê a participação do agronegócio na economia brasileira? Qual a porcentagem do agronegócio na economia brasileira? Mola propulsora do nosso país. O agro, ele vem trazendo resultados extremamente positivos, em torno de um terço do nosso PIB. São números excepcionais, seja na economia, seja na geração de receita, de emprego, de tributo. Então, o agro hoje está dando conta de manter o nosso país, heróis nacionais, o produtor rural paulista, somos a locomotiva do país. E o agro dentro do estado de São Paulo, sem dúvida alguma, também faz parte dessa locomotiva, ou os primeiros vagões que estão nessa locomotiva. No agro, muitas pessoas simples imaginam que é só ir lá trabalhar na cultura, só trabalhar na roça. Mas não, mas tem o Sertãozinho, por exemplo, vive do agro, né? Tem as mecânicas, o mecânico, tudo, tem um sistema inteiro atrás, né? São 5 milhões de propriedades no nosso país, aproximadamente 30 milhões de pessoas, isso diretamente. Agora, a cadeia indireta de máquina, de combustível, de acessórios, de pneu, por exemplo, quer dizer, o agro movimenta a economia do país. Realmente, eu acho que a melhor definição do agro seria aquela que eu falei no início, mola propulsora da economia do país. Estamos aqui. Como é a recepção dos produtos agrícolas fora do Brasil? Como o pessoal recebe? Você já falou que nós exportamos bastante. E a receptividade lá é boa? Não. O mundo depende do agro brasileiro. A China depende do agro brasileiro. A Europa depende do agro. Por exemplo, agora veio uma notícia, acho que foi ontem, né? Que a China está voltando a comprar, que o governo federal estaria agora conseguindo com que a China voltasse a comprar do país. Não é bem assim. A China vai voltar a comprar, porque hoje, não só a carne, como a soja, o milho, estão baratos demais no nosso país. Hoje, o reflexo que nós vamos ter em 24 vai ser, infelizmente, extremamente negativo. Também uma visão aqui do presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Todos os números de 23, não pensem que eles são plantados em 2023. A safra que a gente planta agora, nós vamos colher em 25. Então, a safra de 24 foi plantada em 23. Será o primeiro ano de resultado do atual governo. Os números extremamente positivos de 23 foram plantados em 2022. A receptividade, nesse momento, do mundo afora em relação aos nossos produtos é a melhor possível, porque está barato demais exportar eles, né, comprarem do nosso país, nós exportarmos e eles importarem tanto a carne, praticamente todos os produtos hoje estão, infelizmente, a nível de commodities, muito baratos. O dólar quis dar uma aquecidinha aí por conta de alguns percalços na economia, isso traria um resultado positivo para o produtor. Isso não está sendo bom para o produtor rural, que tem várias intempéries, tem chuva, tem seca, tudo, para depois, daqui 2 anos, ter um produto para vender, ainda o preço não está certo. Nós dependemos, infelizmente, né, de política pública, de legislação, de segurança jurídica. Por isso que eu disse, realmente o produtor nacional, o produtor brasileiro, é o verdadeiro herói nacional. Eu acho que todo mundo, né, ao acordar, tomar o café da manhã, ao almoçar e jantar, deveria parabenizar e aplaudir em pé o agricultor brasileiro. Coisa triste. Tomara Deus que os preços melhorem. Em média, qual é a porcentagem do custo do Brasil na precificação do produto agrícola, como a soja ou a cana-de-açúcar? Hoje vamos falar um pouco da soja, né? Hoje o custo da soja, se a gente colocar o custo do arrendamento, em torno de 12 a 15 sacos por hectare, ele chegaria a 45 sacos, 30 aproximadamente, para que a cultura seja plantada e colhida, né? Na soja, 30 sacos. Mas o arrendamento de 12 a 15 chegaria a 45. Então, tudo que passar de 45, o produtor estaria ganhando alguma coisa, né? Depende muito, sem dúvida alguma, da chuva. A colheita da soja a nível nacional, no estado de São Paulo, vamos dizer que teve manchas. Eu tive uma colheita acima da média nestas áreas de reforma dos canaviais
Então, no caso específico da cultura da soja, hoje, o que passar de 45 sacos por hectare, o produtor estaria ganhando. A cana-de-açúcar depende muito, nós estamos aqui na nossa região, numa zona de pouca oferta e muita procura. A gente chama de faixa de Gaza, né? No caso da cana. Que negócio é esse? Por que faixa de Gaza? Porque é muita gente, muita usina querendo comprar, e isso traz um resultado positivo para o produtor de cana-de-açúcar, mas numa região muito pequena. Muito pequena. Então, Ribeirão e algumas cidades circunvizinhas. Agora, hoje a cana-de-açúcar, a nível estadual, vamos dizer, tá? Nós temos um organismo que é o Consecana, que controla o valor do ATR. O que é o ATR? É o preço da remuneração do produtor de cana. Então nós temos lá os representantes da agroindústria e os representantes dos produtores. Até agora, a principal organização que luta pelo produtor teve aí um passa-moleque lá em Brasília, que é a Orplana. A Orplana indicou um representante lá para fazer parte do Ministério da Agricultura e, infelizmente, aí, algumas entidades, inclusive a FAESP, interessante, passou a indicar o membro da FEPLANA. A Orplana é uma entidade extremamente séria, teve lá a sua indicação de um presidente de uma das associações, além de ser, para mim é a melhor, mas ela é a maior representante do produtor de cana-de-açúcar do estado de São Paulo e alguns outros estados, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Mas voltando a falar a respeito do valor da cana-de-açúcar. Hoje há uma defasagem de preço em relação ao valor do ATR, que está sendo discutida estatutariamente. É necessário que haja uma revisão do preço do valor do ATR. Oh, meu Deus do céu, tomara que seja resolvido logo isso aí, né? E volta a Orplana, que nós já entrevistamos o pessoal da Orplana, um pessoal muito sério. Muito sério, perfeito. Conta uma coisa, a respeito do carro elétrico, vamos falar um pouquinho do carro elétrico, vamos sair um pouco da agricultura, vamos para a indústria. Maravilha. Alguns colegas produtores rurais, seu, já falaram comigo já, né? Você está falando sobre energia verde, né? E fala que o carro elétrico não faz parte da energia verde, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Opa! Eu acho que não há nada mais poluente do que o carro elétrico. E acredito que isso foi uma febre na Europa, de uma certa forma está começando aqui no nosso país, a gente começa sempre um pouquinho atrasado, está todo mundo já, sem dúvida alguma, é um mico. O carro exclusivamente elétrico, quem comprar pode ter certeza, vai perder muito dinheiro, mas muito. Agora, o carro híbrido talvez seja, sem dúvida alguma, a solução. Híbrido como? Movido a etanol. Gostaria muito que todos vocês agora prestassem um pouquinho de atenção e não se preocupassem apenas e tão somente com o bolso. Nós temos lá a gasolina, sai um pouquinho do carro elétrico, que é extremamente poluente. Por isso que eu digo, híbrido, elétrico e etanol. O carro flex nosso, a gasolina e etanol, o consumidor ele faz o quê? A partir de 70%, fala, opa, eu não vou mais abastecer com etanol. Mas e as outras vantagens do etanol? Por exemplo, a gasolina hoje, o preço da gasolina, ele não é verdadeiro. É uma perfeita fake news, o preço da gasolina. Está completamente defasado a nível internacional. E a Petrobras está lá colhendo o resultado disso em relação à lucratividade, a dividendos, etc. A hora que o preço da gasolina vier, sem dúvida alguma, para a realidade, o etanol ele é represado pelo preço da gasolina. O combustível fóssil é poluente. Abasteça com etanol. Pense no seu país. Pense no meio ambiente, na produção sustentável. Abri um galhozinho aí, tá, Matheus? Mas voltando ao carro elétrico. Nada mais poluente e pode ter certeza. Vocês se lembram daquele veículo do Lada? Então, Lada você vai da Rússia, né? Você vai casar com esse carro elétrico seu e pode ter certeza que você não vai conseguir. Vai ser um casamento bonito, eterno, aí você vai fazer bodas de ouro e vai ser muito interessante. Então vamos para o carro movido a etanol, o carro flex e o carro híbrido. Aqui em Ribeirão Preto nós já fizemos 2 coberturas de
ônibus elétrico, mas você acha que isso não vai funcionar? Mesmo porque é difícil, né, ter posto de combustível, de eletricidade, né? E a bateria, como fica isso depois? O descarte disso vai ser uma coisa, eu não sei para onde é que vai isso, essa bateria extremamente poluente, né? Uma coisa horrorosa. Antigamente nós tínhamos trólebus, né? Quem morava aqui em Ribeirão desengatava lá aquela ligação que havia com a fiação elétrica, o motorista tinha que descer, tinha que... Então, quer dizer, eu acredito muito no motor, a explosão, a etanol para os veículos pesados. Quando isso, para aviação, nós temos, por exemplo, a aplicação aérea de combustível, nós temos o Embraer, que é movido exclusivamente a etanol. A gente fala de poluição. Um avião desse que faz uma viagem internacional, aí ele polui horrores com o querosene, que é o combustível fóssil. Eu acho que o mundo deveria, sem dúvida alguma, utilizar esse produto nosso, tá? Que é o etanol, que está mais do que comprovado, que além de renovável, ele é extremamente benéfico ao meio ambiente. Vamos falar um pouquinho da soja, que você é produtor de soja, né? O que nós fazemos com a soja, além do óleo de soja? A soja é utilizada para consumo de animais, né? Ela é transformada, sem dúvida alguma, em proteína animal, mas esmagada, mas o principal consumo hoje do nosso país, nós somos o maior exportador de soja do mundo. Nós somos não somos o maior produtor e maior exportador de soja. Milho é que nós perdemos para os Estados Unidos. É uma gama de produtos aí, utilizados inclusive no Japão. Me fugiu o nome, aquela vagem que a gente compra em todos os restaurantes japoneses, né? Tofu, lá, queijo de soja. Não, além do queijo de soja, nós temos aquela vagem verde que é deliciosa, que a gente come nos restaurantes japoneses. Então o consumo, leite de soja, carne de soja, quem adora isso são os vegetarianos e os veganos. Eu prefiro, sem dúvida alguma, aquela picanha verdadeira que é retirada do bovino, não aquela picanha vegetal lá, a abóbora, né? Mas a carne de soja, para os vegetarianos, para os veganos, sem dúvida alguma, ela também é muito utilizada para a alimentação desse pessoal. Bom, nós vamos ficando por aqui, Paulo Junqueira. Gostaria que você falasse alguma coisa para finalizar, sua expectativa para o Brasil, né? A expectativa do AgroTalk Meeting, alguma coisa para finalizar, uma coisa bonita. Perfeito. Olha, este evento que nós vamos ter no Mont Blanc, um dos melhores, ou talvez para mim o melhor hotel que a gente tem aqui em Ribeirão Preto, vai ser o melhor evento desta semana toda do AgriShow, juntamente com a melhor feira da América Latina, né? A AgriShow. Tudo muito bem pensado, muito bem elaborado. Infelizmente eu não tenho uma perspectiva boa para o agro neste ano de 2024. São vários problemas que numa outra ocasião a gente pode até vir aqui falar deles, né? Então a AgriShow, eu espero que vai ser uma feira de sucesso. Acho muito difícil ela bater os números de 23. O AgroTalk, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o melhor dos 3 que a gente já fez. Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Eu vou estar sempre à disposição de vocês aí para atendê-los em programa ao vivo, que eu acho que isso é muito dinâmico e muito melhor para a gente poder. E também vou estar à disposição aí para responder qualquer questionamento. Ok, muito obrigado. Falamos nesse nosso Ribeirão Web News, falamos sobre agricultura, falamos com o Dr. Paulo Junqueira, que é o presidente do Sindicato Rural e uma celebridade para nós. Ficamos por aqui. Ribeirão Web News, levando a notícia ao vivo. Até mais.